Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais uma aula. No nosso bate-papo desse curso, né, de Computação e Educação Básica. Então a gente já viu aí alguns conceitos teóricos, né, sobre computação e educação básica. E agora eu queria que a gente refletisse sobre uma coisa. Será que para mim inserir computação dentro da minha aula eu preciso de recursos super avançados, de fazer um investimento muito alto para inserir esses recursos em salas de aula para eu inserir computação? Então, será que eu preciso disso? Ou será que eu posso, de repente, ensinar computação sem computador? Então, será que a gente consegue fazer isso? Bom, é possível, e para isso a gente utiliza um método que se chama computação desplugada. Então, desplugada é aquilo mesmo, né? Fora da tomada, né? E desconectado. Então, como é que eu ensinaria computação sem computador? Então, computação ela é uma coisa muito natural no nosso dia a dia. Então, o termo, né, o algoritmo, ele é muito natural do nosso dia a dia, né? E outros termos, outros conceitos de computação, eles são muito naturais. Então, a gente consegue sim ensinar computação sem computador por meio de brincadeiras, dinâmicas, jogos que não utilizem computador. E como é que eu faço isso então? Bom, hoje a gente tem alguns materiais disponíveis de várias dinâmicas para a gente e atividades para inserir na nossa aula para crianças a partir aí do primeiro aninho do fundamental até o ensino médio. Eu consigo levar para a computação sem utilizar computador. E isso acaba democratizando um pouco o acesso, né, a esse conhecimento que é requisito aí para as carreiras aí do futuro, né, e do presente. Então, só trazendo aqui o termo então para vocês, computação desplugada é esse método que proporciona o aprendizado dos conceitos computacionais de forma simples e interativa, sem utilização de hardware ou software, o que facilita as práticas pedagógicas, principalmente aí nos ambientes, nas salas de aulas que não possuem condições tecnológicas para isso. Então, com um papel, um quadro, e eu consigo sim inserir computação e desenvolver essa habilidade tão importante que a gente vem falando, que é o pensamento computacional. Então vamos lá. Onde é que hoje eu encontro, né, referências e materiais de como ensinar computação sem computador? Bom, a gente tem esse primeiro livro aqui, que é Computing Science Unplugged, que é o Ensinando Ciência da Computação sem o uso do computador, que foi criado por esse trio e foi traduzido, né, para o Brasil. Então, vou deixando aqui o link para vocês baixarem, lerem esse material. Ele é gratuito. Então, eu quero inserir computação na minha aula, como é que eu faço, né? Então, aqui está descrito. Então, eu vou abrir esse material aqui com vocês para a gente poder explorar um pouquinho ele, ok? Bom, esse aqui é o livro. Então, aqui ele traz aqui vários conceitos a serem trabalhados. Então, quando eu falo assim de dados de computador, eu consigo trabalhar desde os números binários. Então, a criança, né, o estudante entender que aquela informação que ele digita, né, em um recurso digital, seja no computador, no celular, outro recurso que ele utilize, o computador ele não entende aquele número, né? Então, quando digito eu, o E e o U, o computador não sabe o que é a letra E. O que o computador faz quando a gente coloca um E? Ele converte esse número para um número aí que é decimal, né? Ou outro conjunto numérico. E aí, a partir daí, ele é convertido para um número binário. Então, o E, o A, ele corresponde a um número, né? Provavelmente ali do nosso teclado ESC, que a gente utiliza hoje.
e esse número vai ser convertido para o número binário. Então, o computador ele só entende os zeros e uns. Então, para a gente ensinar esse conceito de números binários para os alunos, é muito simples. Então, na faculdade, né, para quem é de matemática, para quem é de exatas, até mesmo para quem é de computação que esteja assistindo o curso, e para quem, né, não é da área entender, como é que a gente aprende isso na faculdade, né? Pelo menos como eu aprendi. É fazendo sucessivas divisões aí por 2 para a gente obter aí o valor binário. E aqui com essa dinâmica, uma criança de 7, 8 anos consegue converter aí um número decimal para binário. Então é muito legal. Então vou abrir aqui uma atividade. Então aqui só para apresentar aqui o livro como um todo, tá? E a gente já volta aqui para essa atividade de números binários, porque ela é muito bacana realmente. Então a gente tem aqui a parte de dados, né? Como é que o computador representa imagens, como é que ele faz uma compressão de texto, como ele faz a detecção e correção de erros. Aqui é a parte de algoritmos, né? Conceito de algoritmos de busca, de ordenação, como é que funciona, as árvores geradoras. Aqui na parte de procedimentos tem várias atividades também. E assim vai indo. Eu vou abrir aqui então a parte para vocês verem como é que está organizado o livro. Então, primeiro, né, esse livro é muito bacana porque se você, professor, não entende alguns conceitos de computação, é legal que ele explica aqui e depois mostra como é que pode ser dialogado isso com os alunos em salas de aula. Então, isso é bem legal. Então, aqui, por exemplo, como podemos armazenar informações nos computadores? Então, ele traz toda a descrição aqui da palavra computador, de onde é que vem, qual que é a diferença entre dados e informações, e como números, letras e imagens podem ser convertidos em zeros e uns, que é o que o computador entende, né? Que são os números binários. E aí ele começa aqui a descrever toda a atividade. Então, vem aqui com o sumário, quais matérias está correlacionando, quais habilidades vão desenvolvendo os alunos, a partir de qual idade essa atividade ela é recomendada, quais materiais serão necessários para a atividade como um todo, para trabalhar aqui essa parte. Então, vem aqui a parte de números binários, toda a explicação, e aí vem aqui a folha de atividade para os alunos fazerem. Então, tem tudo aqui pronto para que o professor possa aplicar em sala de aula. E assim vai indo até aí ao final do livro, né? Então, todos têm aqui esse sumário, né? A idade que é recomendada e as folhas aí que vão ser bases para os alunos desenvolverem atividades. Claro que a partir dessas atividades a gente pode adaptar, acrescentar alguma coisa que faça mais sentido para o aluno ou que torne a aula mais dinâmica. Então, por exemplo, eu achei a dinâmica dos números binários muito legal. Será que eu consigo... Eu tenho um computador na escola, será que eu consigo adaptar, de repente, uma atividade desplugada para uma atividade, vamos dizer assim, plugada, né? Utilizando o computador? É possível, né? Então, isso é muito legal. Então, vamos lá. Então, esse é um livro bem legal, tá, pessoal? Então, vocês que não entendem muito alguns conceitos aqui, ele explica, tá? E assim vai indo. Outro material muito legal que eu trouxe para vocês, tá? Eu trouxe aqui esses 2 conjuntos de materiais, porque assim, eles já dão horas aí de estudo, de diversão, e eles são muito legais, tá? Então, se vocês não conseguiram compreender alguma coisa aqui desses materiais, leram, estão com dúvidas na forma de aplicar, eu convido aí vocês a mandarem um vídeo, mensagem, para a gente poder interagir aí nas redes sociais, no Instagram. Eu gravo outro vídeo para vocês, tá? Mas aí eu quero que vocês tragam essa curiosidade e uma coisa que vocês leram aí nesses materiais, ok? Então vamos lá. O outro livro muito bacana que a gente tem aqui é essa coleção de computação fundamental. Então, tem um conjunto de livros voltado para o ensino e aprendizagem de computação
no Fundamental 2. Então aqui ele traz o livro por ano. Então, 6º, 7º, 8º e 9º ano. E quando a gente seleciona aqui uma dessas séries, eu vou mostrar para vocês como é que ele aparece. Ele traz aqui o material, o livro do professor, o livro do aluno. Ele traz um sumário sobre o livro e ele traz aqui os materiais de apoio, que são folhas de atividades, né? Para que o professor possa imprimir ou então que ele vai utilizar na aula. Então, não necessariamente as aulas desse livro elas são desplugadas. Então, tem aqui atividades desplugadas e atividades aí utilizando tecnologias também. Então, aqui os materiais para a gente poder baixar, tem aqui disponível. E eu vou trazer aqui um pouquinho do livro para vocês. Então, aqui eu baixei, por exemplo, o livro do estudante. Então, tudo aqui, então, com uma linguagem voltada para o estudante, ó, números binários, que vai trazer os cartões de novo, a parte, algumas brincadeiras, né, para fazer com os alunos, e algumas atividades para ensinar aí alguns conceitos de computação e de programação, tá? E o legal desse livro é que ele traz aqui, ele mesmo define aqui algumas competências, né, algumas habilidades dentro de cada nível aqui, né? Tem conhecimento computacional, quais são os conceitos, né? Quais são habilidades que os alunos do 6º ano irão desenvolver aqui com o livro. Aqui na parte de colaboração, quais habilidades aqui no eixo de colaboração e quais habilidades aqui na prática de computação e programação. Aqui, então, tem essas habilidades por eixos. E quando ele traz atividades aqui pra gente, como é que ele traz? Ó, números binários, quais são as habilidades que eles estão desenvolvendo nessa aula 1, que vai trabalhar com números binários, e quais serão os conteúdos. Deixa eu só baixar aqui então, vou vir aqui na unidade 1, ó. Aí vem aqui aula por aula, o que os alunos vão aprender nessa aula, vem aqui a atividade dos números binários, e vem aqui as tarefas. Então isso é muito legal. E tem um diáriozinho de bordo para que os alunos possam sintetizar, né, o que eles aprenderam no dia. O livro do professor, vocês podem ver, ó, o livro do aluno, ele é levemente maior, né, que o do aluno. Ele tem aqui várias... aqui tem aqui todo o conteúdo do livro do aluno. E tem aqui algumas informações a mais, né? Aqui os conteúdos, resultados de aprendizagem, atividades, as folhas de atividades que o professor deve imprimir. Então, tem tudo aqui para o professor, né? Um passo a passo de como que ele vai montar a dinâmica. Então, tem aqui algumas informações a mais para auxiliar o professor aí no seu planejamento de aula. Então, são assim, coleções de livros muito bacanas. Então, assim, eu convido vocês a acessarem esses livros realmente e navegarem, né, em cada ano desse. Se vocês atuam em um ano desse, fazem estágio, é um público que vocês já trabalharam, que vocês se identificam, baixem, né, e vejam que pontes para poder fazer. Se você também é um professor de outra área que está fazendo aqui o curso, vê qual atividade dessa tem correlação com a sua área de conhecimento e como é que consegue inserir aí a computação dentro dessa aula, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha aqui hoje para mostrar para vocês é um pouquinho desse conceito, que ele é muito legal. Então, na parte de computação, eu queria convidar vocês para executar a atividade que eu acho que é mais simples do livro, que é de números binários. Quero que vocês tentem executar e me falem se deu certo, se conseguiram compreender esse conceito aí de números binários, tá? Lembrando que esse curso é para a gente ter um overview aí das áreas, tá? Desse universo que é computação e educação, que ele é muito grande. A gente vai avançar daqui a pouco para o outro curso que é do Scratch, que a gente vai retomar alguns conceitos, vão entender melhor. Mas a gente pode depois ter um curso somente de computação desplugada aí futuramente, né?
Peço que vocês acompanhem as redes sociais, acompanhem o canal também. E que vocês, assim, peçam conteúdos, né? Então, tô lendo tal coisa, surgiu tal dúvida, né? Será que a gente pode bater um papo um dia sobre isso? Né? Então, tragam essas provocações aí pra gente poder fazer vídeos e a gente abrir essa discussão aí, esse diálogo, que é o que tem, assim, de mais legal, né? Que é aí que a gente consegue realmente compreender, cada um trazer a contribuição de sua área e a gente construir esse conhecimento aí juntos, certo? Então, pessoal, um beijo, um abraço. Lembrando aí vocês aí das nossas redes sociais. E aí a gente se vê até aí a próxima aula.